Fala, galera! Seres humanos. Cadê? Meu vídeo tá aparecendo, não. Bom dia! Cadê? Cadê todo mundo? Galera, apareceu aí, hein? Vamos? Ai, 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 ai. Davi, acho que não precisou, não. Nós demos uma melhorada aqui na estrutura aqui. Acho que vai ficar melhorzinho um pouquinho. Mesmo porque eu achei que eu tinha o cabo que eu tinha aqui. Não deu, não. Não chegou, não. Não, acho que meu notebook tá, não. Mas vamos lá. Galera, vocês vão usar o livro hoje, tá? Intensamente. Pode pegar aí. Aqui. Página 60 do livro. Pode pegar aí que nós vamos riscar esse livrinho todo hoje. Cadê o resto do povo? Galera, colocar presença lá no chat, hein? O nome e presença lá. Por quê, Thiago? Tá pegando? Hein? Coloca o nome seu certinho lá, tá? Coloca o nome lá. Eu não sei se foi dessa turma que colocou o nome diferente lá. E como é que eu vou saber quem que é? Essa é a turma que tem mais seres humanos. Carol, Nanda. Colocar o nome presente. Alguém perguntou alguma coisa aqui? Isso. Colocar, Antônio, presente. Guilhermino, presente. Tibustino, presente. Por aí vai. Alexander, meu garotinho! Uhul! É nóis! Tô com vergonha de aparecer aqui, cara. Professor, você recebeu a mensagem? De quem? Ana Paula. Peraí. Se eu recebi a mensagem, que mensagem? Falando que eu tô presente. Eu recebo. Cadê? Ana Paula? Sim. Ana Paula, sim, tá aqui. É porque o chat só é pra mim, mas vem na frente Tio, da... os deveres que faz é pra te mandar ou não precisa? Por enquanto, não. A gente vai criar a gente vai criar um esqueminha pra gente depois corrigir essas atividades aí. Mas pode isso, vamos fazendo. Só aquilo que eu expliquei na aula passada, na outra aula, né? A gente está criando uma situação de que vocês têm uma independência para estudar. Momentaneamente, a gente não vai ter como verificar o caderno de todo mundo, se tal, se não está fazendo atividade. Mas é uma questão de aprender ou não a matéria, né? Então, assim, nós criamos um processo de vocês se amadurecerem em relação à escola na base da força, assim, de maneira individual, a cobrança vai ser só de vocês mesmos, porque aquela, entre aspas, encher o saco de vocês olhando o caderno, eu não vou ter como fazer isso agora. Mas aí é uma questão de aprender ou não, né? Se antes vocês não tinham tempo para estudar, agora vocês têm tempo de sobra para fazer isso. Então é uma questão mais de organização do que de tempo agora, né? É uma questão de perspectiva. Assim, mas depois a gente vai ter que olhar, a gente vai ter que revisar esse conteúdo, a gente vai ter que ver
o que vocês conseguiram produzir, né? Nós estamos numa situação que ninguém nunca teve, pelo menos na história recente do mundo, assim. Esses dias eu vi uns dados que quando a pandemia estava no pico na Europa, porque o pico nosso, o pico de contaminação, de mortes, de problema, nosso talvez esteja chegando agora na Europa, por mais ou menos há um mês atrás. A gente tinha quase 80% dos alunos no mundo em casa. A gente tinha 80% dos alunos do mundo, 80% das pessoas que estudam no mundo em casa. Então, assim, é uma coisa... todos os professores passam mais tarefa online do que na sala. Então, é uma coisa nova, assim, para todo mundo. Mas, hein, olha só, as tarefas online, galera, vocês têm que pensar da seguinte forma. As tarefas online, elas são mais do que as tarefas que a gente passava na escola em casa, porque vocês estudavam na escola, né? Eu tinha 2 horas toda semana com vocês dentro da minha sala de aula para vocês fazerem as atividades. E agora eu não tenho. Então, vocês têm que fazer as atividades em casa, que vocês faziam na escola, mais as atividades de casa. Então, aparentemente é mais do que a gente mandava, mas não é. Bacana? Então, vamos lá. Mas nós vamos nos ajustando. Nós vamos chegando a um ponto de equilíbrio que é o importante. Porque o importante mesmo, é a gente conseguir aprender o conteúdo. A gente estuda para aprender, entendeu? Então, a gente tem que fazer de tudo para isso ser viável, independente da forma como você está estudando agora. O que eu fiz? Eu fiz uma coisa diferente em relação a essa aula. Eu não preparei... Deixa a internet estabilizar. Eu não fiz slides com textos, tal, diferente do livro. Está travando. Vocês, quer ver? Não sei, Thiago. Não sei. 5 aulas por dia? Igual dá. 5 aulas online. 5 aulas online, tá fazendo lá? Não sei como que é. Mas, enfim. Você responde aí. O que eu fiz? Eu peguei o livro de vocês, eu printei ele. Cadê? Aqui. Eu printei o livro. Vocês trabalharem com ele aí da forma que eu vou falando aqui, vai estar riscadinho no meu livro aqui também, vocês vão riscando no livro de vocês aí. Tranquilo? A gente tenta se adaptar, tentando criar essa dinâmica para ver se fica mais fácil de vocês seguirem o conteúdo, porque eu acredito que vocês não estão anotando os slides. Os slides seria aquilo que eu anotaria na sala de aula, mas eu acho que é mais difícil vocês anotarem aí. Então, a gente vai estudar sobre o mundo integrado, né? Aí eu anotei aqui, o mundo integrado 2 vezes, por quê? Porque é disso que a gente vai falar. O que é integrado e por que isso ocorre? A gente tem uma dinâmica do comércio e da economia nessa nova realidade. Bacana? Palavrinhas-chave para o nosso conteúdo. Integração, dinâmica, comércio, cultura, social. Dinâmica comercial, social, cultural e social. Meios de transporte e comunicação. A gente vai sempre falar disso dentro desse conteúdo. Bacana? Aí tem algumas indagações no início desse capítulo aqui. No noticiário internacional, quais países frequentemente aparecem com destaque em relação à economia? Né? Quando você vai assistir... Peraí. Por que o Cristiano... Sim, ele coloca 5 aulas online por dia, igual às aulas normais. Eu não sei, Thiago. Essa organização aí a escola criou, né? Então, eu não sei como que a gente... Enfim. Pode levar isso para coordenação, né? Em alguma situação, pode levar isso para coordenação. Mas eu não sei como é que foi estabelecida essa organização que a gente tem. Mas, enfim, vamos lá. Olha só, uma coisa que eu sempre comentei com vocês na sala é o seguinte: a necessidade de a gente se manter bem informado, a necessidade de adquirir informações. Então, o livro, ele vai pressupor que vocês assistam jornais, né?
No noticiário internacional, quais países frequentemente aparecem com destaque em relação à economia, à política e à cultura? Então, quando a gente vai falar de economia, se você assistiu uma notícia, uma matéria de economia do mundo, qual país que mais se destaca e qual região do planeta que mais se destaca? Né? Vocês já ouviram falar que a economia de Butão, Butão é um país lá na Ásia, está em decadência? Vocês já ouviram falar que a economia do Uzbequistão está em decadência? É um problema para a economia global? Vocês nunca ouviram falar isso. Isso nunca vai ter importância atualmente, isso não vai ter importância para nós no nosso contexto atual. Quando a gente vai falar em economia, a gente sempre ouve falar da Europa, a gente vai sempre falar dos Estados Unidos, da China. A preocupação em relação à economia sempre vai estar em torno desses grandes polos econômicos. Estados Unidos, Japão, Europa, China. Por quê? Porque dentro dessa nova organização mundial que a gente tem, a influência que esse país exerce sobre o mundo é maior do que outros. Beleza? Para nós, a economia do Brasil entrar em decadência é um problema enorme porque a gente mora no Brasil. Para a Europa, vai fazer pouca diferença. De que países vêm os produtos que você usa, como roupas, calçados, celulares? De onde que vêm esses produtos? Né? Onde que quando a gente vai falar de telefone celular, por exemplo, de qual país que a gente vai falar que o telefone é melhor? A gente vai discutir sobre qualidade de telefone. Quais são os 3 telefones que a gente vai discutir a qualidade? A gente vai pegar um Apple, a gente vai pegar um Samsung, a gente vai pegar um Xiaomi, celulares da China, da Coreia do Sul, dos Estados Unidos. Então, a gente percebe que esses produtos com maior tecnologia, esses produtos com mais importância para o mercado, eles vão vir desses países que têm mais destaques na economia. Filmes, músicas, duvido que vocês não conhecem, talvez vocês nem gostem, ou que gostam também não faz diferença, mas com certeza vocês já ouviram falar da cultura K-pop da Coreia do Sul, do BTS, né? Então, esses polos econômicos globais, eles vão influenciar diretamente na nossa vida hoje, beleza? Então, a gente vai falar do mundo integrado, essa integração, essa dinâmica nova no nosso mundo aí, beleza? Então, a gente tem a globalização na página 61. Eu não vou ler o texto todo, mas eu já marquei eles, que é importante para a gente aqui. A gente vai ter dentro desse processo de globalização algumas coisas que são marcantes e importantes. A gente vai ter a queda do Muro de Berlim e a dissolução da União Soviética, que marca o fim do socialismo. Isso aconteceu na década de 90, no início da década de 90. Começou em 1989, com a queda do Muro de Berlim, a União Soviética vai se dissolver no início da década de 90. Então, a partir disso aí, até a União Soviética existir, a gente tinha um mundo chamado de mundo bipolar. Lembra que já falou muitas vezes sobre isso? Estados Unidos e União Soviética. Mundo bipolar. A partir da dissolução da União Soviética, a gente vai ter uma nova organização mundial, uma nova forma dos países se organizarem. A gente vai ter uma ordem chamada de ordem unimultipolar. O que é isso? Que confusão toda é essa ordem unimultipolar? O que é essa ordem unimultipolar? A gente vai ter uma ordem unipolar do ponto de vista militar, que os Estados Unidos vai comandar o mundo inteiro. Os Estados Unidos, ele tem o maior poder militar do mundo a partir do fim da União Soviética. E aí a gente precisa fazer um ponto importante aí, o seguinte, um ponto importante. Quando a União Soviética vai se dissolver, e vocês já aprenderam o que foi isso, a Rússia vai herdar tudo que a União Soviética tinha. E vocês sabem, eu sei, todo mundo sabe, que a União Soviética tinha muitas armas, tinha um desenvolvimento na indústria bélica muito grande. A Rússia vai herdar isso. Por que a Rússia também não tem esse mesmo poder militar que os Estados Unidos têm quando a União Soviética acaba, já que ela herdou tudo que a União Soviética tinha? Porque a Rússia não tinha dinheiro, galera. Dinheiro. A Rússia estava numa profunda crise econômica. Mas o que isso tem a ver com as armas, professor? Mas se eu tenho arma, tem arma. Para que eu quero dinheiro? Para que você vai usar arma para quê? Para fazer uma guerra. Guerra custa dinheiro. E custa muito dinheiro. Muito dinheiro. Então não bastava ter só o exército.
você precisava ter dinheiro também. E os Estados Unidos tinham os dois, exército e dinheiro. Então, por isso que os Estados Unidos, na década de 90, ele transforma o mundo nessa ordem unipolar, nesse polo único de poder militar. Quem os Estados Unidos apoiasse na década de 90, certamente ganharia o conflito. Era um conflito entre França e Inglaterra. Os Estados Unidos entra do lado da França, a França ganha. Entre Inglaterra e França, os Estados Unidos entram do lado da Inglaterra, a Inglaterra ganha. Por causa do poder bélico, poder econômico, poder financeiro que os Estados Unidos tinham. Então tem essa ordem unipolar. Só que a gente tem outra visão. A gente tem outra discussão além da ordem militar. Mesmo porque, depois de tanto tempo se arrastando nessa Guerra Fria, essa guerra que acontece e não acontece entre Estados Unidos e União Soviética, o lado do mundo capitalista estava se desenvolvendo economicamente e não estava preocupado com guerra. E se todos se revoltassem contra os Estados Unidos? Ia ser uma guerra bonitinha, ia ser uma guerra bem interessante, mas isso nunca ia acontecer, é o que eu estava começando a explicar. Os povos capitalistas. Não, eu vou explicar. Ia ser interessante. Talvez se todo mundo se voltasse contra os Estados Unidos, talvez os Estados Unidos poderiam entrar em decadência aí, poderia sofrer uma derrota militar. Só que isso nunca ia acontecer. Nunca, 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 nunca. Sabe por que não ia acontecer? Porque é o seguinte, quando você teve o fim da Segunda Guerra Mundial, quem foi que participou das guerras mundiais? Foi as grandes potências europeias. Umas de um lado, outras do outro. Né? Você tinha França e Inglaterra, que eram duas potências de um lado, a Alemanha e Itália, que eram outras duas potências de outro lado. Quando a guerra acaba, que o mundo se divide entre capitalistas e socialistas, a Europa capitalista era todos os países que brigaram contra um ao outro na guerra. França, Inglaterra, Estados Unidos, Itália, Espanha, todo mundo estava juntos, estavam juntos se recuperando. Tanto que a recuperação da Europa vai acontecer, além de muita ajuda que eles receberam dos Estados Unidos também, vai acontecer a recuperação desse continente, dessa parte da Europa, vai acontecer porque esses países se integraram, esses países se juntaram e formaram o que a gente vai estudar lá na frente, que formaram os blocos econômicos. Então, esses blocos econômicos, a única preocupação deles naquele momento, pós-Segunda Guerra Mundial, era se recuperar. Era recuperar o país, recuperar economicamente, fazer os seus países se desenvolver novamente. Eles nunca entrariam em outra guerra. Galera, a Europa se envolveu em 2 guerras mundiais em menos de 50 anos. A Primeira Guerra Mundial ela acabou em 19, a Segunda começou em 39. Foi só 20 anos de uma guerra para outra. Então, a Europa estava massacrada. Ela não ia entrar, as pessoas europeias não iam admitir que nenhum governo europeu iniciasse uma outra terceira guerra mundial. Mesmo porque o desenvolvimento armamentício durante a Segunda Guerra Mundial foi tão grande que se tivéssemos uma guerra mundial a nível global depois da Segunda Guerra Mundial, ia ser uma guerra nuclear, que provavelmente poderia provocar danos irreversíveis no planeta. Davi levantou a mão. Oi, Davi, saudade de você, cara. Davi. Fala, Davi. Eu ativei, meu filho. Por que eu ativei você, meu filho? Escreve no chat aí, Davi, o que você quer falar. Não consegui desativar você aqui, não. Deixa eu ver o que o Davi quer falar aqui. Levantou a mão para quem, então? Criatura. Então, a gente vai ter essas organizações, esses países se desenvolvendo num contexto político e econômico, na Europa, o Japão. Eles vão se desenvolver tanto que, após o fim da ordem bipolar, quando o mundo deixa de ser Estados Unidos e União Soviética, esses outros países eles vão ser polos econômicos poderosíssimos, polos econômicos com muita relevância no mundo. Daí que vem o termo multipolar. Nossa, vários filmes, vários livros. Só não vi na cabeça agora, porque a cabeça está doendo. O Diário de Emily Franklin é muito bom de ler. Filmes, assim,
Filmes, você tem vários filmes que vai contar sobre a Segunda Guerra. A minha pediu indicação do filme da Segunda Guerra Mundial. Vai ter vários filmes que vai contar muito o contexto particular, do contexto assim, pontual da Segunda Guerra. Mas qualquer filme que vocês assistirem sobre a Segunda Guerra Mundial vai dar uma noção para vocês do tamanho de destruição que foi. O que eu mais gosto de todos, assim, sem sombra de dúvidas, é um filme um pouco mais antigo, mas é perfeito, é O Resgate do Soldado Ryan. É um filme que vai dar uma noção para a gente do tamanho da guerra, do que foi a Segunda Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial, muito improvável, galera, muito improvável. Justamente por quê? Porque o mundo hoje, vamos lá, não vamos perder o foco, não. A gente está falando ordem unimultipolar Estados Unidos, dinheiro e poder militar e dinheiro. Ordem multipolar, aspectos econômicos. A gente tem Estados Unidos, a gente tem o Japão, a gente tem a Europa Ocidental, sobretudo a Alemanha, França e Reino Unido. Então, esses polos aí, esses 3 grupos de países, por que eu vou falar grupo para vocês? Estados Unidos. Estados Unidos é um grupo de países. Se você analisar Estados Unidos e Canadá juntos, que tem uma integração econômica muito grande, formar um grupo de países. O Japão, lá no leste asiático, tem os tigres asiáticos, que também fortalecem a economia um do outro. Então, é um grupo de países, é um polo de poder econômico. E a Europa Ocidental como um todo. Então, esses 3 aí, eles vão dividir a hegemonia econômica do mundo. Hoje, a gente tem um mundo que, apesar de os Estados Unidos ser a maior potência econômica mundial, ela não vai exercer essa hegemonia global sozinha no planeta. Você tem a Europa, que é muito importante, a Europa que vai ditar muitas regras econômicas, o leste asiático, o Japão e os tigres asiáticos, e a China também, beleza? Então, a gente tem essa nova configuração geopolítica. Que país tem a maior potência nuclear? Estados Unidos. É os Estados Unidos. Só que tem países, galera, igual, por exemplo, a China, por exemplo. Você não sabe o tamanho do poder militar da China porque a China tem um governo comunista. Então, eles retêm muita informação. A gente não consegue saber qual é o tamanho do poder militar que a China tem hoje. Eles retêm muita informação. Mas vamos lá. Agora a gente está falando de mundo unimultipolar. A gente está falando de um mundo multipolar nos aspectos econômicos. Por que isso aconteceu? A gente tem aqui, ó, além dessa nova configuração geopolítica, o mundo atual é marcado pela intensificação das trocas comerciais, financeiras, de informação e pessoas, entre outras nações. O mundo está cada vez mais interligado, ou seja, está globalizado. O mundo de hoje, a gente fala assim, o mundo de hoje, tal. Isso só o primeiro que dá raiva em quem é gente mais novo, né? Que a pessoa que é mais nova odeia quando o pai fala assim, no meu tempo, eu não fazia isso e vocês fazem isso. Galera, o mundo ele vai mudar de acordo com o contexto, de acordo com as ferramentas que você tem disponível. Quando eu vou falar do mundo de hoje, dentro do contexto de geografia, analisa o âmbito das nossas relações sociais. Se a gente tivesse uma pandemia, que a gente está tendo do coronavírus, na década de 70, era certo que muitas pessoas no Brasil nem iam saber que teve a pandemia. Nem ia saber que teve. Porque você não tinha difusão de informação. Bacana? Quem dirá influenciar na vida das pessoas igual está influenciando agora? Se você pegar regiões de interior do interior de estado, o coronavírus está fazendo diferença, que é um vírus que se espalhou lá, ninguém sabe se surgiu na China, mas como que surgiu, enfim. Surgiu lá na China, se espalhou pelo mundo inteiro, tem região lá no Craborobó do Ceará que está sofrendo com isso. Entendeu? Então, por que isso acontece? Porque a gente tem muitas relações, muitas interligações. Nós somos um mundo hoje extremamente interligado. Isso é bom e é ruim ao mesmo tempo. Da mesma forma que o coronavírus se espalhou, se propagou pelo mundo, porque o mundo está interligado, hoje eu estou dando aula para vocês daqui de casa. Porque o mundo está interligado. E a gente tem essas possibilidades. Bacana? Então, isso aqui, essa interligação econômica, essa interligação comercial, financeira, vai sustentar esses polos, esses multipolos que a gente estava falando, que vocês marcaram aí no envio de vocês. Aonde que eu marquei aqui é para vocês marcarem aí, tá? Pelo amor de Deus.
Ô, Davi, se você tiver alguma coisa pertinente para falar com a galera que tem a ver com a matéria, você pode falar aí que eu passo para a galera, entendeu? Professor, Oi, eu tenho uma pergunta. Os fala alto Estados também. Unidos era a maior potência que? Peraí, fala alto que eu não tô te ouvindo direito, não. Os Estados Unidos era a maior potência que? Militar ou Hoje, econômica? os dois. Os Estados Unidos era a maior potência militar E sim, ou e econômico econômica? também. Os dois, Ah, militar e econômico. Pode anotar aí. Militar e econômica. Davi, o professor, os Estados Unidos já perdeu o seu polo de unipolar? Militar não, Davi. Militar não. Tiago, já vi médicos falar que o Covid-19 foi criado em laboratório. Você acha que isso é verdade? Não, eu não acho que é verdade, mas assim, o que eu acho também assim, o que eu acho não interessa. Eu estou me subjugando, né, Tiago? É porque a gente tem que ter certeza daquilo que a gente pensa, entendeu? Na verdade, assim, desculpa, não é isso, não. A gente tem que pensar alguma coisa baseado em informações concretas. As pessoas que falam que foi criado em laboratório também não têm certeza disso. Ninguém tem certeza disso até agora. Então, quando alguém tiver certeza disso, a gente pode pensar sobre isso. Eu prefiro pensar dessa forma. Porque a gente ficar criando pensamentos, ideias, baseado em conhecimentos não sustentados, não é muito legal, porque a gente vai criar um mundo que é o que a gente quer, o que a gente idealiza, né? Então, é bom a gente esperar porque vai ter alguém que vai ter certeza que isso foi criado no laboratório. Existe hoje uma tendência mundial de que existe uma possibilidade muito maior de o vírus ter sido criado de maneira natural do que de maneira artificial. Eu já li artigos falando que todo vírus criado de maneira artificial, ele deixa pegadas genéticas, ele deixa rastros genéticos, que não é o caso desse, né? Tanto que as teorias de que foi criado em laboratório da China, sobre o vírus, algumas já começam a falar que não foi necessariamente criado, mas vazado pelo laboratório. Então já começa a mudar a perspectiva aí, entendeu? Você acha que ela pode ser criado no laboratório para diminuir o número de humanos? Não. É o que eu acabei de falar. Acabei de explicar isso. Então vamos lá, galera. Vamos para outra parte do mesmo texto aí, tá? Eu fui até o segundo, terceiro parágrafo e a gente vai seguir agora aí. Então, esse processo de globalização, vamos lá. Esse processo de globalização, se vocês pesquisarem na internet sobre globalização, a gente vai entender o seguinte, que esse processo, alguns autores, historiadores, vai afirmar que ele vai iniciar no processo das grandes navegações. Só que, no caso aqui, a gente consegue definir esse processo como um processo, como uma etapa do capitalismo, ou seja, o processo de globalização que iniciou lá nas grandes navegações, ele é, na verdade, uma fase, talvez a fase mais avançada do capitalismo. Peraí, deixa eu ver a pergunta aqui. Mas então, por que a China escondeu o vírus do resto do mundo? Thiago, assim, eu penso em relação a isso, talvez com a mesma intenção que o governo brasileiro queria esconder que o vírus seria um problema grande ou não, com a intenção econômica, entendeu? Então, assim, quando a China ela vai esconder para o mundo, isso aí é o que eu penso, a China vai esconder para o mundo que o problema é grande, você vai ter vários países no mundo também fazendo isso. A gente teve o Reino Unido fazendo isso, o vírus não é tão grave assim. Você teve os Estados Unidos fazendo isso, o vírus não é tão grave, que você teve o Brasil fazendo isso, para tentar minimizar os problemas econômicos que o vírus trazia. Bacana? Então, é por isso que eu penso que a China fez isso, o governo chinês vai fazer isso para tentar minimizar o problema econômico que a China traria, que o vírus traria para o próprio país. E não Porque deu se conta falassem que era grave, muito grave logo no começo, tudo já ia parar, não ia ter tipo. Sim, Sempre sim, começou aos sim. poucos parando, e senão ia parar direto. Sim, é isso que eu penso. Isso a gente percebe que a partir do momento que o vírus vai se espalhando, outros países também vai tendo essa mesma lógica, esse mesmo raciocínio
para tentar evitar os problemas econômicos. Né? A gente teve isso na Itália, todos os países que o vírus atingiu de maneira muito grave, teve o mesmo início, né? Ah, não é tão grave, dá para tocar. Aí teve um problema grave. O Reino Unido, na Itália teve isso, no Reino Unido teve isso, nos Estados Unidos teve isso, no Brasil teve isso, porque o problema econômico gerado é incalculável. O problema que a gente vai ter economicamente em relação a esse vírus é incalculável. O mundo inteiro está parado, as Olimpíadas foi cancelada, né? Então, assim, você tem impactos econômicos de uma maneira, pelo menos da história recente, nunca vista, assim. Mas, enfim. Então, vamos seguir aqui, né? Nós estamos falando da nossa globalização. Apesar que o vírus ele vai acontecer por causa da globalização, isso é muito bom. Então, assim, a gente tem o processo de globalização como uma etapa do processo do capitalismo. Então, lembra o que é o capitalismo? Aquelas trocas comerciais, o capitalismo comercial, o capitalismo comercial, o capitalismo industrial, o capitalismo financeiro. Quando você chega na quarta fase, que é o capitalismo técnico-científico informacional, essa revolução industrial técnico-científico, né? Esse capitalismo informacional, você entra com a globalização. Né? Então, a globalização seria um resultado do processo de desenvolvimento que começou nas grandes navegações. Você tem as grandes navegações como o primeiro período da história da humanidade, em que há uma interligação global. O mundo até o século XV, que é quando você tem o início das grandes navegações, o mundo era o quê? O mundo era Europa, África e Ásia. Isso era o mundo naquela época. O mundo estava vivendo a Europa, que era o centro organizacional do mundo, as civilizações europeias que dominavam grande parte de territórios da Ásia, da própria África ali, aquelas regiões todas ali. O que é essa Europa? Como que essa Europa estava? Ela estava se transformando em uma sociedade feudal para uma sociedade capitalista. O comércio estava se intensificando. Então, a partir daí, você tem um capitalismo comercial, o comércio intensificando e designando as relações entre as pessoas. Então, a partir daí, você tem as grandes navegações. As grandes navegações, ela é impulsionada pelo capitalismo comercial. Buscar novas rotas comerciais, buscar novas rotas para a Índia. Aí você consegue descobrir novas terras na América, começa a explorar, estabelecer colônias, estabelecer relações comerciais. Então, a gente começa um capitalismo mais acelerado. Tio, é 10h30 que acaba? Não, é 10h50, eu acho. É 10h50. Vamos lá um pouquinho, ó, rapidinho. Tá ruim assim? Tá ruim assim, Davi? Então, você tem um mundo, olha só, a partir do século XV, você tem um mundo que começa a acelerar. Você tem um mundo... Em 10h35? Não, gente. É 10h35 que termina, acho. Mas a gente pode ir até 10h40. Mas deixa eu explicar rapidinho aqui. Tá ruim assim? Quer que acabe logo? Você tem um mundo que começa a criar rotas comerciais. Você tem um mundo que começa a criar... Oh, meu Deus do céu. Você tem um mundo que começa a criar novas rotas comerciais. Você tem um mundo que começa a intensificar as suas relações. Então, a partir dessa intensificação, você vai ter que um processo de anexação da economia americana à economia europeia, né? Colonizadores e colônias. Como que isso vai ser possível? Você começa a ter avanço nos meios de transporte. Você começa a ter as grandes caravelas, os grandes navios começam a fazer essas viagens, né? Então, você começa a ter essa globalização econômica mais expressiva. Você começa a ter as relações econômicas mais intensificadas. Aí você tem lá no século XVIII, olha só, do século XV ao século XVIII, a gente tem as grandes navegações, caravelas, colônias, metrópoles, aquela relação comercial muito mais intensa do que antes, mas ainda num ritmo mais lento. Aí você tem no século XVIII a Revolução Industrial. O que é a Revolução Industrial? Você coloca máquinas,
você tem máquinas a vapor trabalhando, você tem navios a vapor. Então, quando você tem navios a vapor, você tem uma velocidade de transporte muito maior. Então, quando você tem velocidade de transporte muito maior, você consegue trazer mercadorias muito mais rápido para a América e levar muito mais rápido para a Europa. Então, você tem uma intensificação do comércio, você tem uma intensificação das relações comerciais. Então, por isso que a gente fala, no livro de vocês, tem uma imagem, a gente vai trabalhar bem ela. Tá bem? Na página seguinte tem uma imagem aí que é sobre as empresas, tal. Como que essas empresas vão se dar? Elas vão se dar porque elas vão conseguir ir a outros países. Elas vão conseguir se implantar em outro país, porque você consegue levar mercadorias, trazer mercadorias, consegue fazer as interações globais de maneira muito mais acelerada. Por isso que eu comentei que meios de transporte e comunicação, elas são palavras-chave para o processo de globalização. A terceira revolução industrial, a gente tem a primeira e segunda revolução industrial. A primeira acontece na Inglaterra, no Reino Unido, e a segunda vai espalhar para a Europa, acontecer nos Estados Unidos e no Japão. A terceira revolução industrial, a gente chama ela de revolução técnico-científico-informacional, que é onde você vai ter o aprimoramento dos recursos técnicos, o conhecimento científico muito grande, e esse conhecimento ele é aplicado nas indústrias, e você vai começar a ter indústrias que vão fabricar tecnologias de informação. Lembra que as palavras-chave é transporte e comunicação? Então, a tecnologia de informação ela vai viabilizar essa comunicação. Bacana? Essa terceira revolução industrial, ela vai se iniciar na década de 50. Qual é o contexto histórico da década de 50, galera? Pós-Segunda Guerra Mundial. Lembra que eu falei da Europa se reconstruindo? Isso vai acontecer na década de 50, mundo bipolar, vai acontecer no mundo capitalista. Não esqueçam disso. A revolução técnico-científica e informacional, esse grande desenvolvimento científico, grande desenvolvimento informacional, ele vai acontecer no mundo capitalista e vai revolucionar o processo produtivo. Ou seja, você vai ter novas formas de produzir mercadorias no mundo. Você vai ter as empresas, as grandes indústrias com novas perspectivas. Aí a gente vai ter as nossas multinacionais, organizações supranacionais, as organizações políticas, né, os blocos econômicos, a economia neoliberalista. O que é a economia neoliberalista? São economias que as empresas privadas elas vão controlar grande parte do mercado e o Estado, o governo, eles vão abdicar da parte deles na economia. As empresas não vão ser públicas, vão ser empresas privadas. Isso é muito típico, muito típico de mundo capitalista, certo? Lembrando que esse período é um período de ordem bipolar, capitalismo e socialismo. Então, essas ideias neoliberalistas são ideias muito típicas do mundo capitalista. Bacana? E, por fim, a gente tem os nossos blocos econômicos. Peraí, deixa eu só ver um negócio aqui. Isso. Aqui eu citei sobre as multinacionais. Deixa eu apagar esse negócio aqui. Aqui a gente tem aqui as multinacionais. O que são empresas multinacionais? São empresas que possuem unidades produtivas ou atividades econômicas em vários países. Qual empresa que eu posso citar aqui como exemplo para vocês? A Ford, a Volkswagen, a Toyota, são empresas com unidades produtivas em vários países, né? Essas multinacionais ou transnacionais, elas vão acirrar a competitividade dentro dos países, vai obrigar a melhorar a qualidade dos seus produtos e serviços e reduzir preços para conquistar o mercado. Ou seja, no Brasil, por exemplo, eu tinha aqui na década de 60, década de 70, uma empresa brasileira que fabricava carros, que chamava Gurgel. Essa empresa é uma empresa nacional. Aí o governo, na década de 60, com o Juscelino Kubitschek, vai incentivar a vinda de empresas multinacionais para cá. A Ford, a Volkswagen, a Chevrolet, que é a GM. Então, quando essas empresas chegaram aqui no Brasil, a Gurgel vai quebrar, vai falir. Por que a Gurgel vai falir? Porque eles não conseguem melhorar a qualidade do produto. A Gurgel não consegue fabricar carros melhores do que a Volkswagen. A Gurgel não vai conseguir, não tem estrutura
para vender carros mais baratos do que a Volkswagen, do que a Chevrolet. Então, a Gurgel vai falir, né? Isso, se você vai fazer a análise da lógica de mercado, pode ser bom, você vai ter carros disponíveis melhores para comprar, mas você faliu a indústria nacional. Então, você tem isso como uma consequência negativa das multinacionais, que é que você inviabiliza as suas indústrias nacionais. Como ponto positivo, você tem isso aqui, ó, vai melhorar a qualidade de produtos, os produtos vão ficar mais baratos. Então, um carro hoje no Brasil é mais barato porque você tem uma concorrência de empresas grandes, né? Apesar de parecer não ser mais barato, mas poderia ser pior. Aí a gente tem aqui, olha só, as empresas multinacionais, elas possuem unidades produtivas em vários países, né? Beleza. Mas qual é a estratégia das empresas? Elas vão desenvolver produtos de alta tecnologia dentro dos seus países e vai transferir a produção desses produtos para países subdesenvolvidos, países menos desenvolvidos. Vou dar um exemplo. Você tem os Estados Unidos, que é a sede da Apple, lá no Vale do Silício, na Califórnia. Eles vão desenvolver os celulares lá, os computadores, os notebooks e tal, tudo nos Estados Unidos. Mas onde que vai fabricar? Lá na China. Por que vai fabricar na China? Porque é mais barato. A mão de obra é mais barata. Os incentivos fiscais, as leis ambientais, tudo lá na China vai ser mais favorável para eu conseguir fabricar o produto a um custo mais barato. Bacana? Então, a ideia das empresas multinacionais vai sempre baratear os custos e aumentar seus lucros. Bacana? Por que essas empresas vão conseguir fazer isso? Por que eu vou conseguir Depois você vê o videozinho lá no YouTube. Por que eu vou conseguir ter uma empresa nos Estados Unidos e uma fábrica na China? Porque eu tenho meio de comunicação, eu tenho meio de transporte desenvolvido. Eu não estou mais naquele mundo em que uma viagem para a China demoraria 2 meses. Eu consigo fazer uma viagem de navio com mais de 1.000 containers em menos de 2, 3 semanas para a China. Esse navio vai chegar no Brasil com menos de 1 mês, com 1.000 containers em cima dele. Então, eu consigo ter uma empresa, uma mega empresa, uma unidade no Brasil e uma outra empresa na China. E eu consigo fabricar produtos no Brasil com matérias-primas ou produtos primários vindo da China, porque eu tenho um transporte. Eu consigo controlar a minha empresa do meu escritório. Eu tenho um escritório nos Estados Unidos, eu tenho um escritório aqui em Nova York, e eu consigo controlar a minha empresa lá na China, por quê? Porque eu tenho meio de comunicação. Bacana? Qual seria o próximo slide aqui, Julinha? Galera, só para finalizar aqui. Aqui a gente tem aqui uma imagem aqui com várias empresas multinacionais, que algumas vocês conhecem, outras talvez não, né? Tem umas aqui que é mais antiguinha um pouquinho aqui, ó. A eBay aqui, ó. Não sei se vocês conhecem a eBay, a Pepsi. Essa aqui é mais famosinha. Então, as empresas, o que essas empresas podem fazer quando chegam no mercado, quando chegam em outro país? Elas vão fundir com as concorrentes, ou seja, eu tenho aqui, por exemplo, no Brasil, a Sadia e a Perdigão. São empresas nacionais, mas o que a Sadia e a Perdigão faz? Elas se juntaram. Então, eu não tenho referência de mercado. Eu vou criar um monopólio de um determinado produto, né? Vão formar megas corporações com grandes concentrações de capital e de mercado, obtendo lucros ainda maiores e muitas vezes eliminando a concorrência. Então, são estratégias econômicas que essas empresas vão usar sempre com o objetivo de expandir seus lucros. Então, o desenvolvimento tecnológico e os lucros vão ficar concentrados nos países onde é a sede das empresas, certo? E eles vão usar os países menos desenvolvidos para produzir, vão usar a mão de obra mais barata, vai explorar economicamente aquele lugar, vai usar as leis ambientais mais frágeis. Bacaninha? Então, ficamos aí. Na próxima aula, a gente continua sobre o tema aí, galerinha. Fiquem com Deus. Minha garganta tá seca.
e tá doendo, pode só ter um coronavírus aí, pintando na parada. Tchau. Até a próxima aula. Tchau, professor. Com Deus. Tchau. Tchau, professor. Tchau. Tchau, tio. Tchau. Esqueceram de colocar o nome no chat lá não, né? Tá bom.